Bom, pessoal, a gente está aqui onde a gente parou na última aula, no endpoint aqui, para Hello World, para retornar essa mensagenzinha aqui. E vamos lá prosseguir na construção do nosso projeto. Eu vou fechar aqui essa pasta. E aqui no meu controller, nós já temos uma pasta, que eu expliquei para vocês no vídeo passado a questão de arquitetura em camadas de um projeto. Aqui na raiz dessa pasta, eu vou criar outro package, que vai ser o service da aplicação. Essa arquitetura em camadas não é algo definitivo. Existem outros tipos de arquitetura, de nomes também, mas eu uso esse. Vocês podem também aí, analisando outros projetos, pode ser que esteja diferente, mas um padrão, essa comunicação, essa divisão, ela é universal. Os nomes podem estar um pouco diferentes, mas essa divisão ali, essa arquitetura, ela existe no ecossistema Spring, e o padrão de hoje em dia é utilizar essa arquitetura. Bom, aqui na raiz também desse pacote, eu vou criar um novo package, que é o repository, que eu falei para vocês lá, que vai servir basicamente para comunicação com o banco de dados. Aqui nesse projeto eu vou criar apenas esses três pacotes. Bom, pessoal, eu tinha falado a vocês que a gente precisava só desses três pacotes para construir nossa API, mas eu me enganei, faltou mais um de falar, que é o pacote model, ou entity, como algumas pessoas usam. Esse model a gente vai utilizar nossas classes de exemplo ali, nossas classes, nossas entidades, onde nós vamos salvar no banco. Aquela questão lá da dependência do DataJPA, essa questão de passar uma classe do Java para uma entidade no banco, vai ser feito dentro dos models, que são os modelos ali da aplicação. Beleza, vamos começar por eles. Eu vou criar aqui uma Java Class chamado usuário. Beleza. Não vamos fazer nenhuma anotação por enquanto. Vou mostrar basicamente ali como se fosse uma classe normal. Aqui é Java, programação orientada a objetos, tal, encapsulamento, construtores, essas coisas. Vou criar um private. Eu vou criar só de exemplo, int id, só de exemplo. E vou criar aqui algumas informações, tipo nome. E vou criar um e-mail para esse usuário e uma senha. Bem simples, tal. Eu vou criar aqui dois construtores. Eu vou criar um vazio e um com os argumentos. Para quem não sabe, IntelliJ, se a gente apertar Alt, Insert, ele aparece essa questão de Generate. A gente aqui vai ajudar a gente a criar algumas coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui Alt Insert e eu vou criar os getters e setters de todos os meus atributos. E basicamente é isso. Temos nossa classe de modelo de usuário e vamos trabalhar algumas coisas dentro dela. Bom, vou fechar aqui. E aqui no meu service, eu vou criar uma classe chamada usuário service. Basicamente aqui, a gente vai tratar das regras de negócio relacionadas a um usuário. Beleza? Tipo, por exemplo, quando a gente quer pegar as informações de um usuário, essa questão da lógica da gente pegar vai estar aqui dentro do service. Eu acho que ficou bem claro isso. Bom, aqui a gente acabou de começar isso aqui, né? Aí, por ser um service, a gente criou essa classe, a gente tem que fazer uma anotação sobre ela, que é o quê? Um arroba service. Uma anotação bem explicativa, que ela vai fazer o quê? Olha, essa classe aqui é uma classe de serviço, é uma classe onde vai conter regras de negócio e tal, essas coisas. Isso o Spring já vai entender automaticamente só através dessa anotação, beleza? Eu vou criar aqui um método public, que ele vai retornar um usuário. Beleza? O usuário que a gente acabou de criar, chamado find by, eu vou botar id, beleza? Que eu vou receber um int id aqui nesse meu método. O que eu vou fazer? Eu vou mocar aqui, vou criar um usuário, meio que um usuário fictício, só para a gente testar. Que eu vou passar o seguinte, eu vou passar um id, que é um desse usuário, vou passar um nome, vou botar Pedro, meu nome, vou botar um e-mail fictício, e vou botar uma senha também fictícia, 1, 2, 3, 4. Aqui eu crio um usuário. A partir do momento que eu passando esse ID aqui, o que eu vou fazer? Estou falando assim. Ô Spring, olha, estou passando um ID para você.
me procura um usuário no banco de dados que tenha esse ID. Beleza? Beleza. A gente vai ver isso mais para frente, aqui eu estou só simulando com vocês como vai funcionar. E aqui, ó, eu estou retornando o usuário fictício, nada a ver com esse ID, posso passar qualquer ID que vai retornar esse usuário com ID 1, mas é só para a gente simular, beleza? Pronto, criamos um método aqui, eu vou criar outro método que vai retornar uma collection de usuário, beleza? Chamar de find all, busque todos, não vou ter nenhum parâmetro, que eu vou fazer o seguinte, eu vou 5 usuários aqui, eu vou cadastrar 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu vou usar os nomes dos meus amigos da faculdade. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, um salve. Eu tenho um amigo meu apelidado de Gago, vou usar ele. Eu tenho Thiago. Eu vou ter ali também Raul. Pô, meus amigos vão ficar tristes se eu esquecer de algum. Tá, Matheus. Beleza. O e-mail eu vou botar de acordo, né? Beleza. Criei aqui 5 usuários. O que eu vou fazer? Eu vou retornar uma lista com esses usuários. Tem um macetezinho aqui. É um arrays.asList e vou passar esse usuário. Beleza. Estou retornando aqui uma lista com esses meus usuários aqui. Beleza? Beleza. Voltando aqui para o controller, eu vou apagar essa minha classe aqui do Hello World, que não vamos utilizar mais, e vou criar outra. Vou criar aqui o usuário controller. Beleza? Que vai ter aquela anotação lá de REST controller. E vamos adicionar agora mais uma anotação importante. É bom vocês, quem tiver com o caderno na mão, e anotando essas anotações, porque todo projeto tem, e é muito importante elas. Eu vou ter outra anotação, que é o request mapping. Ela vai receber um parâmetro, que eu vou botar barra usuários. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? O REST controller basicamente está dizendo, olha, Spring, essa minha classe é um controlador REST, é um controlador ali de requisições, beleza? E esse request mapping está falando assim, ó, olha, tudo que for acessado em barra usuários está sendo referido a essa classe, beleza? Por quê? Se a gente não fizesse essa anotação, vamos dizer que a gente tem vários controladores. A gente não vai ter só de um usuário. Nossa API pode ser muito ampla, pode ter vários controladores de diferentes recursos. Isso aqui é para a gente identificar melhor os endpoints. Tipo assim, tudo que eu criar um método aqui get, ele vai primeiro ter que passar por barra usuários para ir para o método get, beleza? Bom, vamos prosseguir. A gente construiu nossa regra de negócio, nosso método de buscar um usuário dentro do service, beleza? Aqui, ó, usuário service. E a gente tem que acessar esse método, beleza? E a gente vai ter que adicionar o atributo desse método. O Spring, por padrão, ele tem essa anotaçãozinha aqui, auto-wired, que é basicamente o seguinte, essa anotação, ela vai dizer ao Spring que a gente precisa desse objeto aqui, usuário service. E aí ele vai injetar, aí que entra a questão de injeção de dependência do Spring, que é algo bem famoso, que ele vai dizer, a gente vai poder usar esse atributo aqui sem necessariamente ter instanciado ele. O Spring vai fazer isso automaticamente para a gente. Isso é algo muito legal. Eu vou criar aqui um método public e vou retornar uma list de usuário, que é aquele método lá find all, beleza? Que a gente vai pegar a lista de usuários que a gente retornou lá no usuário service, chamado de lista. Pronto, aqui a gente está acessando aquela lista que a gente criou aqui no usuário service. E a gente está atribuindo essa lista aqui e a gente vai retornar ela. Return lista. Beleza? Beleza. Antes desse método aqui, eu vou criar um método que retorna um usuário, chamado find by ID, que a gente vai receber um int ID aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu tenho um usuário aqui, usuário. Eu vou receber lá do meu usuário service o método find by ID. Vou passar esse ID aqui que a gente recebeu. E vou retornar esse usuário. Beleza? Beleza. Pronto. Aí agora a gente precisa o quê? Anotar os verbos HTTP. Eu vou dar aqui um get mapping,
aqui, eu vou passar um URL aqui, toda vez que eu acessar essa URL aqui, barra usuários, barra, eu vou passar aqui um negocinho que a gente vai usar, que eu vou explicar. Eu vou abrir umas chaves, botar ID, que é o nome do atributo, e fechar chaves. Vocês vão ver para que isso significa mais para frente. E aqui dentro do parâmetro do meu método, eu vou adicionar outra anotação, que é o path variable, que vai dizer o quê? Olha, vai ter uma variável no caminho do path da minha URL. Aí o que ele vai fazer? Toda vez que o usuário passar um ID aqui, ele vai pegar esse ID e atribuir aqui, ó. Beleza? Pronto. Aí aqui, nesse meu usuários, eu vou criar um endpoint aqui também, get, que ele vai, toda vez que acessar barra usuários, barra todos, por exemplo, só para ficar mais intuitivo, mas geralmente a gente não passa nada aqui, que assim que a gente passar o verbo get, barra usuários, vai retornar todos, mas eu vou utilizar aqui para ficar mais didático, barra todos, a gente vai retornar essa lista. Beleza? Vou rodar aqui a aplicação, eu acredito que vai funcionar assim, meio complicado explicar e fazer ao mesmo tempo, mas acessando aqui a internet, vamos botar localhost, né? Nosso servidor local, barra, vou botar agora usuários, barra 1. Olha, me retornou aqui exatamente, aqui no meu service, nesse método. O meu usuário com ID 1, Pedro, o e-mail e a minha senha retornou aqui em o quê? Um formato JSON. Ele já converteu para mim automaticamente isso. Beleza? Legal, né? Pronto, beleza. Aqui, ó, a URL que eu expliquei lá para vocês. Essa questãozinha aqui, ó. A gente passou uma URL base aqui, que é a barra usuários, e aqui no nosso método get a gente passou esse macetezinho aqui, ó. Abre chaves, o nome do atributo, que é ID, e essa anotação path variable, que está pegando esse 1 aqui e atribuindo essa variável no momento que a gente executar para esse endpoint, e ele chama essa execução do método findById, que por sua vez a gente pega esse ID e passa nesse método, aqui ele vai receber esse ID, e por enquanto a gente tem essa questão de mock aqui de dados, que a gente retorna aquele usuário. Beleza? Vamos testar agora esse aqui, ó, barra todos. Eu vou apagar o 1, botar todos, e olha, retornou todos os meus usuários em forma de lista, e em JSON, todos os usuários. Todo mundo ficou com o mesmo ID, não tinha reparado nisso, mas enfim, eu acho que deu para entender, basicamente ali, como funciona essa questão do REST e como funciona a questão do service. O controller, que é o REST que eu acabei de falar, vai servir para essa conexão com o cliente. Essa conexão de endpoint, de retorno de dados, dessas coisas. No service vai ficar a lógica, onde a gente vai buscar no banco, onde a gente vai modificar algum usuário, tal, essas coisas. E é basicamente isso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês bem simples, tal. E no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar realmente na construção da API e eu vou explicando para vocês essas coisas, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.